Olá, galera! Essa é mais uma videoaula de História, matéria que eu tenho certeza que todo mundo gosta, a matéria preferida por todos os alunos. Hoje, nós vamos falar do governo regencial no Brasil. Na verdade, nós vamos, dentro do governo regencial, falar especificamente das revoltas regenciais no Brasil. Mas antes, vamos falar um pouquinho, mas que período regencial é esse na história do Brasil e Império? O período regencial no Brasil começou no ano de 1831 e foi até o ano de 1840. Ele começa quando Dom Pedro I abdica no dia 7 de abril de 1831. Entre os fatores que geraram a abdicação de Dom Pedro I está a forte oposição do Partido Brasileiro. Partido composto por latifundiários que não estavam nem um pouco interessados no excesso de centralismo de Dom Pedro I. Centralismo evidenciado não só no fechamento da Assembleia Constituinte, o famoso episódio da Noite da Agonia, como também pela outorga da Constituição de 1824, além da criação do próprio poder moderador. Quando Dom Pedro I abdicou, ele abdica em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, menino coitado, 5 anos. Obviamente, Dom Pedro de Alcântara, seu filho, estava impossibilitado de governar o Brasil. E o que dizia a Constituição brasileira, a Constituição de 1824, diante da impossibilidade de um rei governar o país, governar o Brasil? A Constituição era clara, deveria ser formado um governo regencial, dando início ao período regencial brasileiro de 1831 a 1840. Período extremamente conturbado da história do Brasil. Sabe por quê? Porque nesse período ocorreram várias revoltas regenciais, revoltas da população contra o governo regencial no Brasil. Para facilitar a tua compreensão, a gente criou um macete. Nós criamos as causas gerais, causas que são comuns a boa parte dessas revoltas regenciais que nós vamos estudar agora. A primeira das causas é a fome, a miséria e a exclusão social, geradas pelo prolongamento daquela crise econômica que nós estudamos juntos na nossa aula de Primeiro Reinado. Crise econômica provocada pelo excesso de importações inglesas, mas, por outro lado, pela deficiência das exportações brasileiras, falência do Banco do Brasil, entre outros fatores. Outro fator, que é muito importante, o gerador dessas revoltas regenciais, é a centralização do governo, a centralização das decisões no Rio de Janeiro. Nós sabemos que, nesse momento histórico, o período regencial no Brasil era controlado pelo Partido Liberal Moderado, partido composto pelos latifundiários do Rio de Janeiro, concentrados em torno do Rio de Janeiro. Sabe qual foi o pensamento de pessoas de outras regiões fora Rio de Janeiro? Pará, Bahia. Sabe qual foi o pensamento dessas pessoas fora do Rio de Janeiro? Se não tem um imperador, por que eu tenho que aceitar as ordens do Rio de Janeiro? Você deve estar pensando aí, nos assistindo. Bem, peraí, professor, cadê o espírito de nacionalismo? Afinal, o Rio de Janeiro é a capital. As demais províncias deveriam aceitar as ordens do Rio de Janeiro. Essa é uma questão muito importante do século XIX, a construção da nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira ainda estava em construção no século XIX. Logo, as pessoas das diversas regiões tinham uma grande dificuldade em realizar esse tipo de identificação, de identificar o Rio de Janeiro como capital e como reservatório das ordens do governo regencial. E isso, obviamente, gerou revoltas nas demais regiões. Mais uma das causas que nós devemos pontuar, dessas causas que provocaram as revoltas regenciais no Brasil, temos que falar na questão dos impostos, nos excessos tributários provocados pelo governo regencial. Afinal, o Império está em crise e a saída, sempre em crise do Estado, é sobrecarregar a população com um excesso tributário. Nós veremos esse acompanhamento histórico ao detalharmos todas as revoltas. Essas revoltas no Brasil, elas ameaçavam a ordem. Mas vamos definir a percepção de ordem do século XIX, do período regencial. Bem, os latifundiários estavam muito preocupados. Os latifundiários que estavam exercendo o controle político no Brasil nesse momento, devido à ausência do imperador, estavam muito preocupados com essas revoltas regenciais, exatamente pela questão da ordem. Nunca esqueça isso. Grave essa palavra em relação ao governo regencial. A ameaça à ordem. Não esqueça isso. Por quê?
O latifundiário está preocupado vendo a grande mobilização popular, vendo escravos, mestiços, pessoas humildes, pessoas pobres lutando. Bem, lembramos que o Brasil é um sistema monocultor, escravista, exportador e latifundiário. Esse modelo garantia todos os privilégios econômicos dessa nata social, desses latifundiários que controlam a vida política no Brasil. Logo, essas revoltas poderiam sinalizar com ameaça a qualquer um dos aspectos dessa estrutura econômica brasileira. Ordem também significa unidade territorial, a manutenção da unidade territorial, porque muitas dessas revoltas regenciais que nós vamos estudar chegaram inclusive a proclamar a separação em relação ao Brasil. É o caso da Farroupilha, é o caso da Sabinada em específico. Os latifundiários concentrados no Rio de Janeiro, o Partido Liberal Moderado, tinham uma grande preocupação na manutenção da unidade do território brasileiro. Diante dessas informações preliminares, vamos falar agora sobre a primeira das nossas revoltas regenciais. Vamos falar sobre a cabanagem lá no Pará entre 1835 e 1840. Mas para falar de cabanagem, vamos começar pelo termo cabanagem. Cabanagem nos remete a cabanos. Quem são os cabanos? Os cabanos são uma população formada por escravos, mestiços, índios, pessoas extremamente pobres e que moravam em cabanas, que são habitações miseráveis nos leitos dos rios do Pará. Bem, esse é um problema histórico. A gente sabe que é um problema que existe até hoje. Quando o rio enche, boa parte dessas moradias são carregadas, ou seja, as condições de habitação e de vida dessa população são extremamente desgastantes. Porém, o estopim da revolta dessa população miserável, da população marginalizada, foi a nomeação de um presidente da província exatamente pelo governo regencial que eles tanto odiavam. E aí, é importante destacar que, pelo menos no momento inicial, nós temos uma grande participação de latifundiários. Existiam latifundiários, fazendeiros ricos e comerciantes entre os principais líderes da cabanagem. Entre eles, podemos citar o Félix Malcher, os irmãos Vinagre também os irmãos Vinagre, que são líderes também da cabanagem. Assim como os irmãos Vinagre, o Eduardo Angelim também foi um dos líderes dessa revolta. Revolta que conseguiu depor as autoridades provinciais de Belém. Eles tomaram o poder, sim. Quando eles tomaram o poder, foi feito o presidente Félix Malcher. Porém, Malcher, líder da cabanagem, acabou traindo o movimento, jurando fidelidade ao imperador. Logo foi morto por Pedro Vinagre por traição. Ao ser morto, o próprio Pedro Vinagre assume a presidência de Belém, assume a liderança do movimento, mas Pedro Vinagre, mais uma vez, trai o movimento e é substituído por Eduardo Angelim, o último dos líderes a participar do poder político lá em Belém, nesse movimento que se insurgiu em 1835. Importante destacar que a cabanagem foi uma das maiores revoltas sociais da história do Brasil. Só para você ter uma ideia, a população do Pará girava em torno de 80 mil pessoas. Sabe quantas pessoas foram mortas pelo governo regencial lá na cabanagem? 30 mil pessoas. Fazendo as contas, você percebeu que dá cerca de 1/3 da população do Pará, um pouquinho mais do que isso. Você percebe que a violência da repressão que o governo regencial faz sobre essas revoltas dá o tamanho da importância que a questão da ordem tinha no Brasil nesse momento. Inclusive, para zelar pela ordem no Brasil, os latifundiários criaram a Guarda Nacional no ano de 1831. A Guarda Nacional, que no Brasil era uma milícia recrutada a nível provincial, e essa milícia tinha como comandante o latifundiário daquelas províncias, daquelas localidades, que, por isso, acabavam recebendo o título de coronel. Você está lembrado disso, né? Inclusive, isso mais tarde vai gerar uma expressão coronelismo para designar a influência política local que o latifundiário tinha no Brasil nos primeiros anos de República. Ainda é importante destacar que a Guarda Nacional no Brasil foi criada à inspiração da Guarda Nacional Francesa, criada lá ainda em anos de Revolução Francesa. Só que lá a Guarda Nacional tinha o objetivo de garantir os interesses da burguesia, enquanto no Brasil era dos latifundiários. Pensa nessa comparação. Bem,
Vamos falar sobre mais uma das nossas revoltas regenciais, que é a Sabinada. A Sabinada que ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 e 1838. A Bahia que enfrentava uma grave situação econômica, desde que a economia açucareira entrou em crise e, além disso, desde que o centro econômico foi transferido para o Centro-Sul, lá naquela aula de mineração. Bem, além da crise econômica que a Bahia enfrentava, a própria transferência da capital para o Rio de Janeiro criou um problema para a Bahia, que é o esvaziamento de importância política. E esse esvaziamento revoltou muita gente na Bahia. Revoltou principalmente a classe média baiana. Classe média essa liderada por Francisco Sabino. Francisco Sabino, que era médico e que dá nome à revolta à Sabinada. A classe média se revoltou principalmente, além desses fatores que nós já destacamos, mas se revoltou principalmente por causa do recrutamento para a Revolução Farroupilha. O governo regencial brasileiro precisava de tropas para compor o exército no combate à Farroupilha que tinha estourado em 1835 no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Logo, tratou de recrutar entre os baianos e também entre pessoas de outras províncias, jovens, da classe média inclusive, para combater a Revolução Farroupilha. Contra isso, então, se levanta a classe média, que tinha um sonho. O sonho da classe média era fazer, na Bahia, uma república, aguardando a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que acabou ocorrendo em 1840. Percebe que, ao defender uma república separada do restante do Brasil, a Sabinada também ameaça a ordem e a unidade territorial no Brasil. Logo, precisava ser reprimida, e foi, hein? Foi reprimida por latifundiários, lá da Bahia, também muito pouco interessados na separação da Bahia em relação ao resto do Brasil, e, é claro, pelas autoridades regenciais. Vamos falar agora sobre mais uma das nossas revoltas, que é a revolta dos malês. A revolta dos malês aconteceu também na Bahia no ano de 1835, mas vamos falar sobre esse termo, o termo malê. O termo malê se refere ao escravo islamizado. Isso aí. Muitos escravos que chegavam ao Brasil, que chegavam na Bahia, eram escravos muçulmanos. Você sabe o que significa islamismo, islão? Islão significa submissão a Deus, a Alá, mas nunca a outro homem. Percebe então que, influenciado pelo islamismo, o escravo malê, né, o escravo islamizado, o malê, luta contra a escravidão, lá na Bahia. O latifundiário não gostou nada dessa ideia. Nossa, escravos urbanos se revoltando, escravos de Salvador, escravos urbanos se revoltando contra a escravidão. O latifundiário pensou, caramba, e se acontece a mesma coisa que aconteceu no Haiti a partir de 1791? Lá no Haiti, escravos mestiços lutaram contra a França, lutaram contra a escravidão e a favor da independência do Haiti, liderado por Toussaint Louverture, Dessalines, entre outros líderes. O latifundiário na Bahia pensou, gente, nós vamos perder os nossos escravos. Logo, esse haitianismo, esse medo da influência da independência do Haiti, fez com que os latifundiários tratassem de reprimir violentamente os malês. Será que depois de tantas revoltas que nós estudamos, falamos na cabanagem, na Sabinada, na revolta dos malês, será que depois de tudo isso ainda vale o mito de Sérgio Buarque de Holanda de que o brasileiro é um povo cordial? Quero ouvir a opinião do pessoal da rua. Vamos ver o que eles acham disso. Bom, abordar as pessoas na rua e parar alguém para gravar uma entrevista é uma ótima oportunidade para testar se realmente o povo brasileiro é um povo cordial. Então, vamos lá. Só um segundinho. Você acha que o povo brasileiro... Não, obrigada. Ó. Você acha que o povo brasileiro é um povo cordial? Acho que sim. Você se acha cordial? Mais ou menos. Eu acho. Vem cá, meninas. Você acha que o povo brasileiro é um povo cordial? Prefiro não responder. Eu acho. Acho sim. Acho que o povo brasileiro é um povo bem receptivo, bem caloroso, assim. Você se acha cordial? Eu me acho. Mais ou menos. Me conta uma coisa. Você acha que o povo brasileiro é cordial?
mais ou menos. Por que mais ou menos? Não sei se dizer. Vem cá, você tem cara de que se revolta fácil, verdade? Tenho. Por quê? O que te deixa revoltado? Hipocrisia e mentira. O que me revolta? Não. Não me revolto, não. Sou tranquila. A falta de cordialidade, por exemplo. Mais do que os outros ou os outros são mais cordiais com você? Eu creio que eu sou mais cordial que os outros. Não te tratam bem? Muitas vezes não, com bastante grosseria. Mas como é que é o grito de revolta? O que te faz dar esse grito? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Bom, essa miséria que tá aí, pô, os políticos vêm com essa historinha de sempre propor alguma coisa que vai resolver, mesmo ninguém propõe nada. É só Dá vontade de gritar. Bem, vamos agora a outra das nossas revoltas regenciais no Brasil. Vamos falar de Balaiada, que aconteceu no Maranhão entre 1838 e o ano de 1841. No Maranhão havia um grande contingente de população extremamente miserável, vítima da concentração fundiária no Maranhão. Um problema histórico, infelizmente, reside até os nossos dias, não só no Maranhão, mas em boa parte do território brasileiro. Bem, lá no Maranhão, esse grande contingente de população miserável ainda foi vítima da crise da lavoura algodoeira. A gente sabe que os Estados Unidos despontam no século XIX como grandes fornecedores de algodão para indústrias e empresas na Europa e também dentro dos Estados Unidos, que no século XIX acabam desenvolvendo as suas manufaturas, realizando seu processo de revolução industrial. Essa crise econômica no Maranhão, ela agravou e muito a situação dessa já miserável população. E isso, no Brasil, já era situação indispensável, necessária para a eclosão de revoltas como a Balaiada, que acontece em 1838. Inclusive, o nome da revolta, Balaiada, vem de um dos líderes, Manuel Balaio, artesão e fazedor de cestos, de balaios, pessoa extremamente humilde. O outro líder era o Raimundo Gomes, vaqueiro conhecido como Cara Preta, além do Negro Cosme. O Negro Cosme que era chefe de quilombo e que mobiliza milhares de escravos na luta contra o governo regencial e a situação de miséria da população do Maranhão. Essa população revoltada, que inclusive chega em 1839 a tomar a vila de Caxias. Aí entra a ação de Luiz Alves de Lima e Silva, do Exército Brasileiro. Luiz Alves de Lima e Silva foi feito presidente da província do Pará por Dom Pedro II, que em 1840 já estava no poder, ainda antes de completar os 18 anos, como você viu na sua aula de governo regencial. O Dom Pedro II nomeou Caxias para que, de posse da presidência da província do Maranhão, pudesse reprimir a balaiada. E foi o que aconteceu. O Luiz Alves de Lima e Silva conseguiu reprimir a balaiada, claro que com centenas de mortos no movimento. Por ter reprimido a balaiada, o Luiz Alves de Lima e Silva acabou ganhando o título de Barão de Caxias. Mais tarde, seria intitulado Duque de Caxias, justamente por ter vencido a batalha em Caxias. O Duque de Caxias foi um dos grandes responsáveis pela manutenção da ordem no Brasil Imperial, por participar da repressão da balaiada, mas também da farroupilha, a nossa próxima revolta. Uma decisão difícil. Às vezes a gente é obrigado a tomar uma decisão difícil. Aí você lembra aquela vez no Ceibal. Se Deus não permitir que eu saia vivo desse hospital, Maria, quero que expliques para as nossas filhas que sempre lutei em defesa do ser humano. A escravidão é uma indignidade. Depois de tantas guerras, para garantir a fronteira sul do país, homens brancos e negros cavalgavam lado a lado,
para enfrentar o Império. Naquela tarde, Maria, nos campos do Seival, carregávamos duas grandes palavras no coração: abolição e república. A Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre 1835 e 1845. Além daquelas causas que nós já falamos, temos que pontuar a questão dos impostos. Impostos que incidiam sobre a produção do charque gaúcho e, além do charque, a produção de couro e de sebo. Todos esses impostos faziam com que a produção desses gêneros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ficasse mais cara do que a produção do charque platino, argentino, uruguaio. As pessoas no Brasil preferiam esses produtos mais baratos do que o charque gaúcho. Isso fez com que os latifundiários perdessem muitos mercados consumidores. Claro, as pessoas davam preferência ao charque platino, mais barato. Isso era muito ruim para os latifundiários do Rio Grande do Sul. Bem, outro fator que contribui para a revolta dos latifundiários contra o governo regencial é a própria influência do republicanismo. Não esqueça que essas províncias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estavam próximas das repúblicas platinas, Argentina, Paraguai, Uruguai. A influência republicana vem daí na luta contra o governo imperial, o governo regencial brasileiro. Temos que pontuar ainda a influência do ideal de liberdade que nós chamamos de liberalismo farroupilha, de liberalismo exaltado, que gostava, no caso, né, esse liberalismo influenciando muito no Rio Grande do Sul, esse liberalismo defendia o federalismo e a elevação das autonomias para as províncias. Enquanto isso, o governo regencial centralizado no Rio de Janeiro ainda defendia a postura da moderação, do liberalismo com moderação. São os liberais moderados. Ou seja, nada de dar muita autonomia para as províncias. Afinal, essa autonomia pode simbolizar a fragmentação da unidade do território brasileiro. Foi por causa de todas essas causas que nós vimos, ou seja, a elevação dos impostos sobre o charque, sobre o sebo, sobre o couro, além da centralização do governo do Rio de Janeiro, a influência do ideal de liberalismo farroupilha, defensor de muita autonomia para a província, e além disso, a própria influência do republicanismo que vem das repúblicas platinas, como Uruguai e Argentina, mas foi por causa de tudo isso que os latifundiários lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se revoltaram contra o governo regencial no Brasil. Entre os principais líderes, temos que destacar Bento Gonçalves, que foi presidente de uma das repúblicas que nós fundaremos em breve. Vamos falar em Davi Canabarro, ambos latifundiários, não esqueça disso. Uma outra liderança importante foi de Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano, grande defensor do ideal liberal, grande defensor da ideia de república no século XIX, uma espécie de herói romântico do século XIX, que corria o mundo defendendo as ideias de república, defendendo o liberalismo. No final, inclusive no final da Revolução Farroupilha, Garibaldi migra para a Itália e vai acabar sendo um dos condutores do processo de unificação da Itália, ainda no século XIX. Bem, convém destacar, além desses líderes importantes, a grande mobilização popular no movimento. É porque a gente o tempo todo falou em farroupilha, em latifundiário, e às vezes a gente se perde um pouco, né? Você deve estar pensando assim, mas espera aí, se tinha latifundiário, se a liderança era de latifundiários, por que o nome farroupilha? Exatamente por causa da grande mobilização popular. Quando eu falo mobilização popular, não falo só de pessoas pobres do Rio Grande do Sul, também revoltadas com o governo regencial, mas dos próprios escravos, desses latifundiários, que foram utilizados na luta contra o governo regencial na Revolução Farroupilha. Em 1836, inclusive, os latifundiários que lideravam a Farroupilha conseguiram fundar a República Rio-Grandense.
república rio-grandense separada do Brasil, está percebendo aquela questão da ordem e da manutenção da unidade territorial, né? A unidade territorial está sendo ameaçada com a separação do Rio Grande do Sul. Olhe a preocupação dos latifundiários do restante do Brasil, aqueles que participavam do governo regencial. Giuseppe Garibaldi foi um dos grandes personagens dessa Revolução Farroupilha. Inclusive, ele foi um dos célebres mentores do plano de transportar 2 navios até a cidade de Laguna, surpreendendo as tropas do Exército Brasileiro com um ataque marítimo. Inclusive, isso fez com que os farroupilhas, em 1879, ao vencer as tropas do Exército, conseguissem fundar mais uma república, no mês de julho. Por isso ela recebeu o nome de República Juliana, mas também é conhecida como República Catarinense em 1839. Passa o tempo e nada da Farroupilha ser sufocada, nada da ordem ser estabelecida no Brasil. Chega Dom Pedro II e mais uma vez convoca Luiz Alves de Lima e Silva. O nosso Duque de Caxias foi contratado para reprimir o movimento. E assim ele o faz, mas de uma maneira bem característica. Para conseguir estabelecer a ordem em 1845, acabar com a Farroupilha, o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, apresentou o Programa de Paz, o Tratado de Paz de Ponche Verde, que inclusive foi aceito pelos farrapos. Se eu fosse um dos líderes da Farroupilha, também teria aceito as cláusulas definidas por Caxias no Tratado de Paz de Ponche Verde de 1845. Entre as cláusulas mais importantes, podemos destacar que o governo regencial concederia anistia ou perdão a todos os farroupilhas envolvidos. Além disso, os impostos sobre o charque platino seriam elevados para 25%, para tentar compensar a elevação dos impostos sobre o charque gaúcho. Além disso, as terras confiscadas foram devolvidas a seus respectivos donos. Também é importante destacar que o Tratado de Paz de Ponche Verde libertava todos os escravos envolvidos no movimento. Além disso, um último ponto, é importante destacar que, nesse tratado, os oficiais farroupilhas foram incorporados ao Exército Brasileiro, com exceção do cargo de general, né? Afinal, imagina, o general do Exército Brasileiro, um ex-revolucionário. Isso não era interessante até para a manutenção da ordem no Brasil. Percebam, então, a grande importância do nosso Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, como um grande agente pacificador do Império, aquele que conseguiu, ainda no segundo reinado, no início do segundo reinado, estabelecer a ordem, sufocando a balaiada e sufocando a farroupilha. Agora vamos fazer uma reflexão. Te convido a fazer uma reflexão junto comigo. É o nosso Para Refletir. Como é que será que os estados atuais garantem a ordem? Não só em seus estados, como também a nível internacional. Agora vamos para uma enquete. Vamos ver o pessoal na rua, vamos ver o que eles acham dessa questão da ordem no mundo atual. Quais as ferramentas que as nações atuais utilizam para afirmar a ordem mundial? Ih, moço, muito difícil. Não sei responder. Para saber que meios os órgãos internacionais usam para manter a ordem. Firmar a ordem? Bem, elas usam de muita repressão para firmar a ordem mundial, eu vejo dessa forma. Sei lá, tipo, a guerra? Não, você falou a paz mundial? Não sei te dizer, cara. Talvez os meios de comunicação, internet, TV, rádio. Mas eu não ouvi falar, não. As ferramentas? Dinheiro. Dinheiro e petróleo, pronto. Petróleo é dinheiro. Pronto, é isso aí. Ixi, complicou, hein? Os meios, aí você teria que perguntar para a ONU, filho. Eu não sei te dizer, não. Internamente, os estados, para manter a ordem, usam de instrumentos como a polícia. Recentemente, tem-se inclusive questionado a possibilidade de ação do Exército em estados como o Rio de Janeiro para zelar pela ordem. Mas internacionalmente, desde o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos vêm utilizando da força militar
foram atacados em 11 de setembro de 2001, a princípio no atentado atribuído ao Osama Bin Laden, foram atacados e passaram a responder com outros ataques militares, qualquer um que seja uma ameaça à ordem internacional. E eu estou me referindo principalmente aos principais grupos terroristas. Vamos agora às nossas dicas de estudo. As nossas dicas de estudo são 2 livros muito importantes para a compreensão desse momento histórico, período regencial. O primeiro é o livro O Tempo Saquarema, do Ilmar Roloff de Matos, da editora O Citec. Um outro livro muito importante é O Império em Construção, o Primeiro Reinado e Regências, da Maria de Lourdes Viana Lira, atual editora. Bem, me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até mais, tchau! Na aula de hoje aprendemos sobre as revoltas regenciais. Vimos a cabanagem. Vimos que na cabanagem, cerca de 30 mil moradores do Pará foram mortos em nome da manutenção da ordem no Brasil regencial. Falamos sobre a Sabinada. A Sabinada foi uma revolta da classe média baiana contra o recrutamento para combate à Revolução Farroupilha. Discutimos a revolta dos malês. Aprendemos sobre a balaiada e vimos também a famosa Guerra dos Farrapos. Na Farroupilha, os latifundiários do Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegaram a proclamar 2 repúblicas, mas a revolta acaba com a ação do Caxias em 1845. Bons estudos! Bem, agora veio algumas dicas para você, colega professor. Bem, peça que os alunos destaquem e pesquisem a ação desses personagens históricos importantes dessas revoltas que nós acabamos de analisar. Além disso, peça que esses alunos façam um levantamento sobre outros levantes sociais em outros períodos da história do Brasil e como o Estado se relacionou com esses outros movimentos. O objetivo é fazer com que os alunos percebam a importância da ação modificadora da sociedade. Um abraço, até mais.